Nós vamos continuar hoje estudando o livro de Filipenses. E eu creio que Filipenses é um dos livros do Novo Testamento mais lidos e mais estudados. E o capítulo de hoje, o capítulo 2, traz um dos trechos mais sublimes da palavra de Deus, quando fala da humilhação e exaltação de Cristo. Então, bem provável que todos nós aqui já lemos esse texto muitas e muitas vezes. Mas cada vez que nós nos aproximamos de Deus e nos colocamos diante da palavra dele, Deus fala, Deus se comunica com o nosso espírito e transforma as nossas vidas. E é nessa expectativa que nós vamos hoje, mais uma vez, abrir um texto tão conhecido e compartilharmos juntos. Amém? Vamos abrir então em Filipenses, capítulo 2, começando no verso 1, nós vamos ler até o verso 11 hoje. Filipenses 2, versículo 1. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, reunidos como Tua igreja, Pai, e nós abrimos os nossos corações para que o Senhor fale conosco. Tua palavra é preciosa, Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra nos lava, nos purifica cada vez que nós a lemos, cada vez que nós podemos enxergar quem Tu és através das Escrituras. Pai, e nós te pedimos que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor possa falar em cada coração e nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Deus. Te damos graças por Jesus Cristo, que veio, tomou forma humana e nos deixou um exemplo, Pai, para que seguíssemos os seus passos. Abençoa-nos nesse momento, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação. Eu sei que na semana passada o irmão Gustavo compartilhou o final do capítulo 1, não é? E lá estava falando sobre vivermos de um modo digno do nosso chamado. Deus tem um estilo de vida para nós, Deus tem uma forma de vivermos que agrada a Ele, que é digna do chamado que nós recebemos, de sermos santos e irrepreensíveis, um pouco separado para Deus, sacerdócio real, nação santa, é o que diz lá em Pedro. Então, diante disso, nós começamos a ver já no capítulo 2, no capítulo 1, que havia ali naquela igreja alguma questão em relação à unidade daquela igreja. E vamos lembrar que a igreja na cidade de Filipos era uma igreja muito especial para Paulo. Vocês lembram desse contexto? Foi uma igreja que se associou com Paulo financeiramente, que dava suporte para suas viagens missionárias, que orava por ele. Era uma igreja parceira de Paulo, uma igreja muito querida por Paulo. E Paulo tinha muita alegria nessa igreja. Nós podemos ver lá no começo do capítulo 1 que ele fala que ele fazia petições a Deus com alegria, né? Às vezes o pastor ora por uma igreja com tristeza, com gemidos, né? Sofrendo por causa daquela igreja. Mas Paulo, em relação a essa igreja em Filipos, ele tinha alegria.
Cada vez que ele ia orar por eles, embora ele soubesse que ainda havia uma obra a ser completada, ele tinha alegria com aquela igreja. Era uma igreja muito especial, era uma igreja que caminhava bem. Mas nós vamos ver no decorrer do texto hoje que tinha algumas coisas ainda que precisavam entrar no lugar. Nós não somos diferentes. Nós temos muitas coisas que Deus quer ajustar em nossas vidas. Amém? Vamos verso por verso. Nós vimos ainda no final do capítulo 2, do capítulo 1, que nós fomos chamados para termos uma identificação com Cristo. Nós fomos chamados para sofrer com Ele também, desfrutar da sua vida. E por causa disso, nós entramos agora no capítulo 2, e algumas versões começam com a palavra assim, portanto. A nossa não, né? A nossa começa aqui direto, se, pois. Mas nas outras versões que diz, portanto, te traz uma ligação. Porque você tem uma identidade com Jesus, porque você foi comprado por Ele, porque você participa da vida dEle, você participa dos sofrimentos dEle. Por causa disso, então, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, e aqui cabe uma observação. Esse se não é pondo uma condição, não é indicando uma possibilidade. Poderia ser traduzido, portanto, já que temos uma consolação no Espírito, portanto, já que temos exortação em Cristo, a consolação de amor, já que temos, porque nós temos essas coisas. Cada um de nós que foi comprado por Jesus Cristo, que foi resgatado, que foi salvo, quantos de nós podemos dizer que nós não recebemos a exortação de Cristo? Todos nós temos a exortação de Cristo. E exortação, ela pode ser entendida como encorajamento em Cristo. Seria como se Cristo estivesse se posicionando ao nosso lado para nos encorajar na nossa vida. Já que nós temos encorajamento, já que o próprio Cristo se coloca ao nosso lado para nos encorajar, para nos exortar, para nos animar, já que mais? Nós temos a consolação de amor. Quem é amor? A Bíblia fala que Deus é amor. Então nós podemos entender consolação de amor como a consolação do amor de Deus. Deus nos consola das nossas dificuldades, das nossas tribulações, nas nossas situações cotidianas. Nós temos a consolação do amor de Deus. Também fala que nós temos a comunhão do Espírito. Nós podemos destacar dois pontos dessa comunhão do Espírito. Primeiro é a comunhão do Espírito Santo com cada um de nós, os crentes. Porque a Bíblia fala que Ele vem habitar em nós, Ele é o selo da nossa salvação, e fala que Ele foi enviado como um consolador. Então note que nós temos a exortação de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito. Nós temos toda a Trindade presente aqui na nossa vida. E o Espírito Santo, nós temos essa comunhão com Ele, porque Ele habita em nós, porque Ele é o nosso consolador diário. Mas também a comunhão do Espírito diz respeito à comunhão que eu tenho com Pedro, com Tiago, com o Neto, com o Giovanni, com cada um aqui. A comunhão da igreja, ela é estabelecida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim, que me faz ter comunhão com o Pai, é o mesmo Espírito que habita em você, te faz ter comunhão com o Pai e nos faz termos comunhão uns com os outros. Amém? E nós temos isso. Deus já nos deu. E também fala sobre afetos e misericórdias, mas usa uma palavra, entranháveis. Entranháveis vem de entranhas, daquilo que é do mais íntimo nosso. Afeição e misericórdia que vem do lado do nosso íntimo. Por quem? Por nossos irmãos. Por quê? Porque nós recebemos isso de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, nós vemos várias vezes dizendo assim que Jesus olhava para a multidão e Ele se compadecia. Ele se compadecia da situação das pessoas, daquela enfermidade que estava assolando uma vida, ou de uma situação de morte, como aquela viúva de Naim. A compaixão, a misericórdia de Jesus era evidente no seu ministério terreno. E nós recebemos isso dele. Nós fomos pessoas que fomos alvos da misericórdia, do afeto de Deus. E por causa disso, nós temos isso em nós, para demonstrar para os nossos irmãos. Nós temos isso em nós para compartilhar com os outros. Então ele diz assim, se há tudo isso,
Se tudo isso opera dentro da igreja, então ele parte para o versículo 2. Então, completai a minha alegria. E aqui que a gente começa a ver, Paulo era muito contente com essa igreja. Mas parece que aqui está mostrando que alguma coisa ainda faltava. Alguma coisa ainda estava precisando ser aperfeiçoada naquela igreja. Uma das coisas que me chama a atenção é que no coração de Paulo, ele não invalidou tudo de bom que aquela igreja tinha por causa daquela pequena coisa que estava faltando. Isso nos ensina. Quantas vezes nós não queremos um relacionamento com alguém, não queremos alguém próximo, porque alguma coisa nele não está de acordo com o que a gente acha que tem que ser. E nós não valorizamos tantas outras coisas boas que aquela pessoa tem, está fazendo, está andando, mas aquele probleminha passa a ser o centro da nossa atenção. Imagine se Paulo tratasse essa igreja com esse peso, com essa medida. Não, ele era grato, ele era feliz, ele era agradecido a Deus, ele orava por eles com alegria no coração, mas faltava alguma coisa. Deus é assim conosco também? Deus é assim conosco também. Ele olha para nós e ele se regozija em nós. Jesus, a Bíblia fala que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Somos nós. Então, isso nos ensina aqui, já começa a nos ensinar sobre relacionamentos, como nós devemos andar nos relacionamentos. Ele fala, completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Como? Do modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando nós lemos penseis a mesma coisa, não significa que todo mundo tem que ter o mesmo pensamento, mas nós temos que ter a mesma forma de pensar. Deus chama a igreja a ter a mesma forma de pensar. É uma forma de pensar segundo a visão bíblica, segundo o nosso conhecimento de Deus e não segundo o mundo. Uma das coisas que nós vamos estar vendo aqui no decorrer do texto é que o mundo tem um pensamento que é totalmente hostil a Deus, que é totalmente contrário ao modo de pensar que Deus quer para a igreja. Deus está falando para a igreja, vocês devem pensar da mesma forma, vocês devem pensar a mesma coisa, vocês devem ter o mesmo amor. E quando nós falamos de amor, eu vou só falar rapidamente, mas existem níveis de amor que nós podemos ter. As pessoas normalmente amam aquelas pessoas que também as amam e deixam para lá aquelas pessoas que eles não amam ou que são inimigos, simplesmente deixam para lá. Essa é uma forma de amor. Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo um amigo que eu tenho muito chegado. Mas existe uma outra forma de amor, que é amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Eu cuido de mim, eu vou cuidar do meu irmão. Eu cuido das minhas coisas, eu vou me interessar pelas coisas dos outros. Mas existe ainda um outro nível de amor, que é amar o outro mais do que a você mesmo. É quando alguém está disposto a dar a vida pela vida do outro. A vida do outro vale mais do que a minha. Esse foi o amor que Jesus teve por nós. Ele nos amou mais do que a própria vida dele, a ponto de entregar a sua vida por nós. Amém? Então ele está falando aqui, tenhais o mesmo amor. O mesmo amor. E o amor que Deus espera da igreja é o amor de Cristo. É o amor como o amor de Cristo. Sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Almas unidas. Isso fala, irmãos, de sentimentos. Nós não podemos ser unidos com pessoas sem termos sentimentos de união, sem termos a nossa alma ligada com as pessoas. Muitas vezes nós queremos ter aquele envolvimento profissional, ou dentro da igreja aquele envolvimento de domingo em domingo, sem nada próximo. Mas aqui está falando, nós vamos ser unidos de alma e ter o mesmo sentimento. Então aqui, se Paulo estava falando isso, ele não estava jogando palavras fora, ele estava falando isso porque com certeza aquela igreja pensava coisas diferentes, aquela igreja tinha tipos de amor diferentes, aquela igreja não estava unida de alma,
e também não tinha o mesmo sentimento. Por isso Paulo escreve isso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que estamos falando aqui de relacionamentos da igreja, você pode aplicar isso para qualquer nível de relacionamento na sua vida. Marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Nós temos que aprender a andar nessa forma de unidade, porque esse é o padrão de Deus para nós. Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. E aqui vale destacar o seguinte: que muitas vezes nós podemos fazer coisas certas pelos motivos errados. Lembra quando Paulo falou daqueles que anunciavam o Evangelho, acreditando que com isso estavam acrescentando dores ao apóstolo Paulo? Pessoas que estavam fazendo isso por competição, fazendo isso por autopromoção, pensando em prejudicar a outra pessoa. E muitas vezes, irmãos, isso acontece no meio do corpo de Cristo, não só no corpo local, mas às vezes igreja como igreja. Eu fico tão triste quando às vezes eu estou olhando alguma coisa na internet e eu vejo aquele pregador que vai lá e cutuca o outro, e os ímpios estão vendo, os não crentes estão vendo, e o nome de Jesus está sendo envergonhado, porque a Bíblia fala assim: nisso conhecerão que sois os meus discípulos. Se o quê? Se vocês tiverem muito poder, se vocês fizerem muitos milagres, se vocês forem muito eloquentes. Qual era a condição? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então, nada façais por partidarismo. Nós não vamos fazer nada por causa do meu grupo, por causa do meu interesse, por causa da promoção do que eu acredito. Mas nós fazemos por causa de Jesus. De Jesus. Fala, também não faça por vanglória. Irmãos, quantas pessoas pregam o Evangelho ou vivem uma vida cristã esperando glória para Ele mesmo? Isso é mais real do que a gente imagina, irmãos. Pessoas que se promovem em cima do Evangelho. E às vezes pode até não ser uma coisa para promover para os outros, mas para promover para você mesmo. Quer um exemplo? Lembra daquele homem que subiu para o templo, aquele publicano que subiu para o templo, e o fariseu vai diante de Deus e fala assim: Deus, graças te dou, que eu não sou como esse homem que está aqui. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas boas obras. Olha esse coitado que está aqui, fazendo por vanglória, fazendo para se autopromover para si mesmo. Não era nem questão de estar fazendo para os outros, mas é um sentimento de que pessoas têm, de que quando elas estão fazendo algo para Deus, elas merecem alguma coisa. Isso não é verdade. Isso não é assim. E aí ele fala o contrário disso, como deve ser. Nós devemos fazer por humildade. Fazer por humildade. E aqui, irmãos, nós começamos a bater de frente com aquele pensamento do mundo. O pensamento do mundo é: você não deve abaixar a cabeça para ninguém. Não é? Você tem que lutar pelos seus direitos. Você tem que querer. Você tem que saber o que você quer e ir atrás. Não. Você tem que ser humildes. Essa palavra soa mal para o mundo. Eu ser humilde? Humilde é aquela pessoa que reconhece a sua situação verdadeira diante de Deus. Humilde é aquela pessoa que reconhece o seu estado de necessidade da intervenção de Deus na sua vida, cada minuto da sua vida. A pessoa humilde é aquela que reconhece, que depende, que precisa, que necessita de Deus na sua vida, cada momento. Ele fala: faça por humildade, faça porque você sabe que você precisa dele. E aí vem uma segunda parte: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Difícil, não é? É difícil, mas não é possível. Porque a graça de Deus nos capacita. Porque nós temos um exemplo para isso. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Uma vez, hoje eu estava escutando
pastor Hernandes, e ele trouxe uma ilustração durante a ceia de Jesus com seus discípulos, a sua última ceia. Era costume da região lavar os pés dos discípulos, lavar os pés das pessoas que chegavam à mesa para comer, porque vinham daquelas estradas empoeiradas, às vezes caminhado várias horas para chegar até lá. Então imagine aqueles pés como é que chegavam. E nós sabemos que a mesa era no chão, então você estava comendo aqui e seu pé estava ali perto do outro. Então era costume deles lavarem os pés. E com certeza na sala onde eles estavam tinha água, uma bacia com água, tinha toalha, mas não tinha ninguém para lavar os pés. E eles se assentaram sem lavar os pés para comer. E lembra qual era o assunto deles naquele dia? Quem vai sentar de um lado, quem vai sentar do outro, quem é maior, quem é menor, na sua vaidade. E de repente Jesus se levanta, se cinge com aquela toalha, pega aquela bacia e começa a lavar os pés. Quem menos era esperado fazer aquilo, toma a iniciativa e faz. E aí Pedro fica chocado. Pedro fala assim: não, meu pé você não vai lavar. Pedro, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Então lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, pode lavar tudo. Pedro, você não está entendendo, você vai entender. Mas Jesus estava ali dando um exemplo do que é considerar o outro superior a si mesmo, independente de posição. Ele falou: vocês me chamam de mestre porque vocês fazem bem, porque eu sou o mestre. Mas eu estou dando um exemplo, independente da posição, você serve, você considera o seu irmão numa posição mais elevada do que a sua. Então nossos feitos podem ser corretos, mas nós temos que ter uma motivação correta também. Nós precisamos fazer por humildade, que nos leva a sermos servos uns dos outros. E aí ele diz assim no versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é muito parecido com o que nós lemos no versículo 3. Ele está falando para eu não ficar de olho só naquilo que me interessa, mas também no que é interesse dos outros. Não está dizendo que eu não vou olhar para as minhas coisas, está dizendo que eu não vou olhar só para as minhas coisas. E de novo, nós estamos nos chocando com a mentalidade do mundo, e isso não é fácil. Hoje, com essa febre de coaches que existe no Brasil, cada um afirmando mais ainda do que o outro: você tem que ir atrás daquilo do seu sonho, você tem que ir atrás daquilo. Olha, não perca tempo com as pessoas, não perca tempo com quem te critica, não perca tempo com isso. Mas, filho, escuta, dia e noite, é uma maré contra a palavra de Deus. E eu fico imaginando, é mais ou menos como alguém que está chegando ali na estação da Sé do metrô, indo no contrafluxo, 6 horas da tarde. É muito difícil. Aquela multidão saindo e você tentando entrar. Faz isso um dia para você ver que luta que é. E é assim que o crente vive no mundo, lutando contra o fluxo, lutando contra o rumo. A Bíblia fala que nós fomos arrancados do curso deste mundo, e nós estamos indo agora na direção contrária. E Deus nos chama, irmãos, a cada um de nós, a termos os interesses dos outros também na nossa agenda, e não só os nossos. Não só o meu trabalho, não só o meu estudo, não só as minhas finanças, mas o que meu irmão está precisando? O que meu irmão está passando? Como eu posso ajudar? Como eu posso ser uma bênção? Como eu posso ser um servo para o meu corpo local, para a igreja de Cristo? Como eu posso ajudar? Tenha em vista o que é dos outros. Isso está muito claro em Romanos 12:2, quando diz assim: não vos conformeis com este século. Não se conforme com este século. Não se conforme com a forma como o mundo tem vivido, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nade contra a maré. Renove sua mente. Não ande com os pensamentos do mundo. Não conforme. Conformar, nós sabemos, é tomar a forma. Não se conforme com a mentalidade do mundo. Não tome a forma.
Irmãos, o desafio do cristão hoje, com esse bombardeio de informações que nós temos o tempo todo nas nossas mãos, é não nos conformarmos com isso. Amém? Eu creio que é uma das eras mais desafiadoras que a humanidade já viveu, que o cristianismo já viveu, onde as informações contrárias nos bombardeiam dia e noite. E algumas com cara de muito boas ideias. Tem alguns coaches que eles parecem pregadores. Se você não ouvir muito atento ao que o Espírito diz para você lá dentro, você fala assim, é verdade o que ele está falando. E às vezes, irmão, ele está te pondo no caminho oposto da salvação. Muitas vezes, a maioria das vezes. Então, irmãos, dentro desse contexto que Paulo está apresentando à igreja a necessidade dessa união, ele nos traz o exemplo de Jesus Cristo. É nesse contexto que vem esse texto que é sublime, falando sobre a humilhação de Jesus. Eu queria lembrar o que está escrito em 1 Pedro 2,21: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirdes os seus passos. Muito se fala na igreja sobre o aspecto da vinda de Jesus na terra para nos redimir, com a sua morte sacrificial por nós, a expiação dos nossos pecados, a sua ressurreição vencendo sobre a morte, mas nem tanto se fala sobre esse aspecto do ministério de Jesus, que Jesus veio como homem para estabelecer um exemplo. Jesus viveu nessa terra para estabelecer um exemplo, para que nós seguíssemos os seus passos. Amém? E aqui então ele diz assim, vamos começar no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha aqui. A exortação é: tem em você o sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus é considerado na Bíblia como o segundo Adão. A Bíblia fala que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que nós conhecemos, o Adão histórico, por onde entrou o pecado no mundo. E Jesus foi o segundo Adão, que veio para restaurar essa história. E quando nós olhamos para o primeiro Adão, qual foi o pecado original? Qual foi a tentação trazida sobre a humanidade? Satanás, através daquela serpente, falou para Eva: se você provar do fruto, o que é? Você vai ser rico? Você vai ser inteligente? Você vai ter saúde? Não. A proposta era bem objetiva. Você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. E essa tentação, essa cobiça no coração do homem foi fisgada ali por aquela proposta de Satanás. E foi a mesma coisa com Satanás, o pecado original no céu. Eu farei o meu trono, eu subirei, eu estarei acima de Deus. E olha só o contraste agora com o segundo Adão. O segundo Adão, Jesus, ele era Deus. Ele não queria ser como Deus, ele era Deus. Mas por uma decisão voluntária dele, ele abriu mão dos seus próprios direitos. Para quê? Para se humilhar, para vir para a terra, viver uma vida de homem. Irmãos, nós não podemos imaginar o que é isso. Nós não podemos imaginar, porque nós não entendemos a glória que Jesus vivia no céu. Nós não entendemos o poder que ele desfrutava ali, sendo adorado pelos anjos, sendo exaltado sobre toda a criação. E de repente ele abre mão do seu direito para vir para essa terra. Eu estava falando com a minha esposa ontem. Quantos de nós abriria mão de tudo por amor a alguém? Eu vou abrir mão da minha profissão, da minha casa, eu vou ajudar o Lucas. Eu vou abrir mão de tudo porque eu quero ajudar o Lucas.
Quantos de nós fariam isso? Agora imagina Jesus, ele não está abrindo mão de uma casa, ele não está abrindo mão de uma profissão, ele está abrindo mão do seu direito como Deus. E é interessante que fala que ele não tomou como usurpação. Usurpar é alguém que toma de forma ilícita, é alguém que entra num cargo que não é dele. Mas Jesus, ele era Deus, mas mesmo assim, ele não considerou o direito de ser como Deus, e ele se esvaziou. Olha que essa palavra diz, a si mesmo se esvaziou. Não foi Deus que esvaziou Jesus, foi ele, foi a decisão dele. Irmãos, você pode gastar sua vida orando para Deus, me faz humilde. É você que tem que se humilhar, é você que tem que se esvaziar, é você que tem que se dispor, abrir mão, entregar. De novo nós estamos em choque com o mundo. Abrir mão de direitos? Não, é meu direito. É meu direito. Não é isso? Você quer ver alguém ficar bravo é quando mexe numa coisa que ele sabe que é o direito dele. Não, é meu direito. Eu vou lá, eu vou pegar meu dinheiro de volta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o meu direito. E aqui está o desafio cristão: abrir mão por amor, por humildade. Diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não queria isso. E irmãos, notem que Jesus não veio para cá para ser um rei natural. Jesus não veio para cá para desfrutar de riqueza. Jesus não veio para cá para desfrutar de fama. Quantas vezes nós lemos nos evangelhos que Jesus se retirava, que Jesus fugia das multidões, que Jesus queria orar sozinho, que Jesus pedia: não contem o que aconteceu aqui. Ele não estava atrás da notoriedade, ele não estava atrás do sucesso. Nasceu como? Num palácio? Não. Entre o gado. Entre o gado. Nenhum de nós nasceu assim aqui. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nascendo numa manjedoura, se humilhando, se esvaziando, tomando a forma de homem, sendo reconhecido em figura humana. E fala que ele se esvaziou assumindo a forma de servo. O servo aqui é escravo, é aquele que não tem direito sobre a sua própria vida. Uma das coisas que nós notamos no viver natural de Jesus aqui na sua vida terrena é que ele não estava atrás dos seus próprios interesses, ele buscava a vontade do Pai. E ele sabia desde o começo, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que o destino dele era a cruz. Ele sabia disso. Ele veio para a terra com um objetivo específico, ele veio para ir para a cruz, e nada desviou Jesus desse propósito. Nada desviou Jesus desse propósito. Quando Pedro tentou falar: ah, Senhor, que isso não aconteça contigo, ele falou: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do Espírito. Jesus era firme em ser um servo, em ser um escravo da vontade de Deus Pai, e cumprir a vontade de Deus Pai. E fala que ele foi reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Imagine Jesus com seus 30 e poucos anos, no auge da vitalidade, sofrendo a espécie de morte que Cristo sofreu por mim e por você. Irmãos, tudo isso que nós estamos vendo, Paulo está trazendo como contexto. Se Cristo fez isso por nós, se Cristo desceu a esse ponto por amor a nós, o que justificaria eu não querer fazer isso pelos meus irmãos, no sentido de ser um servo, de me humilhar, de ajudar, de servir, de amar? Lembra que nosso exemplo aqui é voltado aos relacionamentos? Uma das coisas que me impressiona em Jesus é que ele tomou a iniciativa. Quem estava errado na história? Jesus ou a humanidade?
Quando Jesus veio, a Bíblia nos fala que ele estava fazendo uma missão de trabalhar e restaurar um relacionamento quebrado. Fala que quando ele veio, ele estava reconciliando o homem com Deus. Amém? Então, se Jesus veio para fazer isso, para nos reconciliar com Ele, Ele está nos habilitando, irmãos. Ele está nos dando o exemplo de que é dessa forma que nós agimos com os nossos irmãos. Estou voltando aqui. Eu falei, quem é que estava errado? Jesus ou a humanidade? A resposta é óbvia. Éramos nós que estávamos errados. Mas quem tomou a iniciativa da reconciliação? Jesus. Quantos de nós, quando temos um relacionamento quebrado, nós falamos assim: não fui eu que provoquei a situação. Se a pessoa quiser, ela que me procure. Verdade? Eu não errei, quem errou foi ela. Se Deus nos tratasse dessa forma, o que seria de nós? O que seria de nós? O que seria da humanidade se Deus esperasse a iniciativa da parte humana? Irmãos, é tão desafiador você olhar para essa palavra, você olhar para os seus relacionamentos, eu olhar para os meus relacionamentos e falar: Deus, se esse é o desafio, se esse é o seu requerimento, eu quero me submeter e eu quero a tua vontade acontecendo nos meus relacionamentos, na igreja, na comunhão dos irmãos. Esposo e esposa, talvez um dos níveis de mais intimidade. Quantas vezes aquela palavra que não saiu do jeito que tinha que sair, e o outro fica ofendido, e às vezes casais passam um dia sem conversar. Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Jesus nos deixou exemplo para que, independente de quem está errado, quem está certo, quem tem a voz de Deus no seu coração, toma a iniciativa. Quem tem essa postura de servo, quem tem essa postura de abrir mão, ele toma a iniciativa. Ele vai atrás, ele busca a reconciliação, ele busca ser um servo. Até com os nossos inimigos, não é por isso que Jesus falou? Faz o bem, ora por eles, abençoa, e você vai estar acumulando brasas sobre a sua cabeça. Não espera, não espera. Somos nós os responsáveis, somos nós. E a consequência disso, irmãos, versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha o contraste. Para o ato de esvaziar, a iniciativa partiu de Jesus. Jesus se esvaziou. Mas agora, para ser exaltado, Jesus não se exaltou. O Pai o exaltou. O Pai o exaltou. Irmãos, os homens vivem de uma forma oposta. Normalmente, quando alguém é humilhado, é porque alguém o humilhou. Porque a pessoa natural, o homem natural, ele não quer se humilhar por sua própria vontade. Precisa de alguém humilhá-lo. Mas na hora de exaltar, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas o exemplo de Jesus é o oposto. Humilhe-se, você, pessoalmente, humilhe-se. E deixa que Deus te exalte. Deixa que Deus te dê a recompensa. Deixa que Deus te coloque no lugar que Ele quer te colocar. Não você, não o seu esforço, mas confiando em Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Mas vamos continuar aqui. Fala que Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Irmãos, nós como igreja, nós temos recebido o direito de usar esse nome tremendo, o nome de Jesus. Fala que é o nome que está acima de todo nome. Isso quer dizer que não há autoridade nenhuma, não há poder nenhum que possa fugir da autoridade do nome de Jesus.
E ele ainda continua dizendo assim, que para que ao nome de Jesus, todos os joelhos, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso aqui nos fala, irmãos, que o nome de Jesus, ele tem poder, e ele é exaltado nos céus, diante dos anjos, arcanjos, serafins e todos os seres celestiais, diante dos santos que estão lá, como na terra, na minha vida, na sua, na vida do ímpio. O nome de Jesus está acima de todo nome, e embaixo da terra. Isso nos fala que todo principado, toda potestade, todo o poder das trevas, todo o poder do inferno também tem que se sujeitar ao nome de Jesus. E nós podemos até dizer assim, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo acontecendo no céu, mas eu não vejo acontecendo no dia a dia. Quantas pessoas blasfemam o nome de Jesus? Quantas pessoas se levantam contra as coisas de Deus, escarnecem de Deus, descreem de Deus? Mas, irmãos, as eras determinadas por Deus não vão ser mudadas. Houve um tempo que nós chamamos da plenitude dos tempos, quando Deus falou, é agora. E naquele momento Jesus veio à terra, tomou forma humana, e aquilo que por anos eles esperaram, e alguns duvidavam o que ia acontecer, aconteceu. Deus se tornou carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E agora nós estamos vivendo de novo um intervalo, onde uma nova etapa vai acontecer, e essa etapa é quando o nome de Jesus vai ser exaltado sobre todos. Sobre todos. Irmãos, eu não quero ter o meu joelho dobrado à força, e eu não quero que a minha língua fale à força que Jesus Cristo é Senhor. Eu quero, na minha voluntariedade que Deus tem dado, por causa do seu amor, da sua graça, me render a Jesus, me render ao seu nome, me render ao seu domínio, me render ao seu senhorio, e dizer, Jesus é Senhor na minha vida, e o seu nome é exaltado sobre todo nome. Isso é o privilégio da igreja. Isso é o privilégio da igreja, de hoje podermos voluntariamente dizer, tu és Senhor. Mas vai chegar um dia em que os zombadores, vai chegar um dia em que os ateus, vai chegar um dia que os profanos, os blasfemos, todos vão ter que se curvar, todos vão ter que se ajoelhar, e todos vão ter que declarar, Jesus Cristo é o Senhor. E vai chegar um dia, irmãos, em que o inferno e a morte vão ser destruídos, vão ser derrotados definitivamente. Nós sabemos o fim da história, todos nós já lemos a Bíblia até Apocalipse, nós sabemos o fim da história. E por causa dessa visão sublime, por causa desse nome sublime, nós não podemos, irmãos, permitir que a igreja de Deus seja assolada por falta de unidade. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder em Cristo para trazer unidade no corpo de Cristo, para trazer unidade no meio dos relacionamentos. Amém? Jesus, Ele traz vida onde há morte. Ele traz cura naqueles relacionamentos que estão morrendo. Ele cura a nossa alma, Ele cura as feridas. Há um nome que nós podemos confiar. E finalmente Ele fala, toda língua confesse, versículo 11, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A coisa interessante é que Jesus foi exaltado acima de todo nome, acima de todo principado, potestade, poder e reino e tudo. Mas o que Ele fez com essa exaltação? O que Ele fez com essa glória que Ele recebeu do Pai? Está aqui no final do verso. Ele fez isso para a glória de Deus Pai. Jesus reverte a glória para Jesus, para o Deus Pai. Irmãos, quando nós nos humilhamos, aguardando a exaltação que Deus vai trazer em nossas vidas, essa exaltação é para ser devolvida ao Pai, é para redundar em glória ao Pai. E aqui cabe um outro alerta, aquela pessoa que pensa assim, que eu vou me humilhar e Deus vai me exaltar. Se Deus te exalta, é para a glória dele e não para a sua, não para mim.
Amém? Se Deus opera esse milagre na igreja, da unidade, e a igreja cresce em poder, cresce em graça, cresce em sabedoria, a igreja cresce no amor de Deus, e o mundo vê, não é para a glória da igreja, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu queria que você deixasse essa palavra entrar no seu coração, especialmente em relação à igreja no Brasil. Nós temos uma nação quase que predominantemente evangélica, mas a igreja se encontra fragmentada, doente, dividida, fraca, de uma forma geral. E nós precisamos dessa obra de Deus. Nós precisamos desse exemplo de Jesus sendo aplicado na igreja, sendo aplicado na vida dos pastores, dos ministros da igreja, para serem servos do povo em geral, para serem servos uns dos outros, para buscarmos a unidade, buscarmos o interesse do outro, buscarmos como podemos ajudar, sermos movidos por aquela compaixão, sermos movidos por aquele amor, sermos movidos pela consolação do Espírito, pela comunhão do Espírito, pela consolação do amor de Deus em nós. Mas eu creio, irmãos, eu creio. Eu sempre falo, nós costumamos ver na palavra de Deus que a Bíblia nos alerta que os últimos dias também serão dias muito difíceis. Dias difíceis de suportar, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, cobiçosos, o amor vai se esfriar, tem tantas coisas ruins pela frente. Mas também fala, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A igreja não precisa ir de mal a pior, mas a igreja vai ser transformada. A igreja vai ser preparada para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós esperamos por esse dia, nós ansiamos por esse dia. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, Deus. É tão desafiador quando nós olhamos o exemplo de Jesus, tão sublime, tão acima, Pai, da nossa humanidade. Mas nós sabemos, Deus, que se o Senhor nos chamou para seguirmos o exemplo de Jesus, é porque a tua graça nos assistirá. O teu poder, Pai, nos fará andar nesse desafio de sermos seguidores de Jesus Cristo, Pai, de termos essa ordem no nosso coração. Pai, nós oramos por essa igreja local, que cada vez mais os relacionamentos estejam vinculados, estejam alicerçados no teu amor, estejam alicerçados, Pai, na comunhão do Espírito. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem trazido crescimento a essa igreja e nós queremos estar vinculados no teu amor, Pai. Oramos também pela tua igreja na nossa nação, no Brasil. São tantas denominações, são tantas pessoas nas mais diversas igrejas, Pai, mas temos em comum, Pai, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós clamamos, Deus, que o Senhor traga unidade no meio do teu povo. Que o Senhor possa fazer da igreja brasileira um testemunho para essa nação, Pai. Pelo amor, pelo vínculo da paz que nos une, Pai. Por favor, nos ajude, Deus. Nós olhamos para Ti com esperança, porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que vai completar em nós, Pai, a boa obra, até o dia de Cristo Jesus. Nós te damos graças, Pai, no nome de Jesus. Amém.